A razão pela qual precisamos receber a revelação é por causa do tempo. Porque você consegue definir o teu tempo. Como é que você vai viver o seu ano? Deus também tem um tempo para você. Então, você pode decidir andar de acordo com o tempo que Deus tem para você. As ações que Deus tem para você, o programa, o plano que Deus tem para você. Em vez de você andar no seu próprio tempo ou no seu próprio plano, você pode andar no plano que Ele tem para você. Esta é a razão exata pela qual você deve ouvir Deus, prestar atenção nele, nesse tempo de passagem de um ano para outro. E é a razão pela qual você tem que meditar. Por quê? Porque é só assim que você vai conseguir receber essa revelação. Nós, todos os anos, ouvimos do homem de Deus, Pastor Cris, todos os anos, na véspera, né, na entrada, para nos ouvir qual é aquela revelação que Deus tem para nós. E esse ano foi declarado como o ano da redenção. Esse é o ano que nós estamos a andar, essa é a revelação que nós estamos a andar. E ele tinha que nos explicar o que é redenção, o que ele significa por redenção. E isso é uma das coisas que eu vou explicar hoje. Você pode ter recebido uma outra revelação, um outro líder, outro pastor, uma célula, uma igreja, uma família, quer dizer, uma empresa, uma organização pode ter a sua definição do ano, né? Como é que o ano vai ser? Talvez aquele é o plano para aquele ministério, ou é o plano para aquela igreja, ou é o plano para aquela família, para aquela organização. Mas hum, o que você vai receber é aquilo que vai definir como é que teu ano vai ser. Porque você tem um plano, Deus tem outro plano. E qual deles você vai seguir? Vai seguir o teu ou vai seguir o de Deus? Estás a ver? Então, você tem que ver primeiro qual é o plano que Deus tem para você, para aquele ano, e você segue aquilo. E nesse momento, o nosso foco está aqui no que o homem de Deus explicou e falou sobre o ano 2024. E o foco era na redenção, o ano da redenção. O que ele estava explicando aqui? Deus tem algo para nos dizer. E isso é com certeza, ele tem algo para nos dizer. E ele queria começar, nesse caso, começar com o que é isso, o que é redenção. E fomos no dicionário. E o dicionário que nós usamos foi o dicionário em inglês. E vamos pegar só umas definições relevantes. Número 1 é um ato, um processo ou instância de redenção. Para comprar ou pagar, para compensar por pagamento, para resgatar uma hipoteca ou para comprar como após uma venda fiscal ou execução hipotecária, recuperar algo ou algo penhorado por pagamento ou satisfação. Para cumprir ou cumprir uma promessa, nesse caso, para você terminar algo que não foi terminado ou cumprir uma promessa. Para compensar ou criar um meio para compensar algo não completo. Isso tudo é redenção, é a definição de redenção. Nós estamos a usar, como eu disse, o dicionário inglês e o pastor só tirou poucas definições relevantes. Ele disse outra, para entregar vouchers ou cupons pelo valor real, para se livrar de algo prejudicial, para libertar-se de culpa ou dívida. Agora, vou escolher os 4 pontos mais importantes que são relevantes para esta discussão, para este ano. E eles são muito simples. Número 1, o primeiro é
libertar-se do pecado. Exatamente. Esta é é a definição inglesa ou teológica, né? Que ela diz, obter libertação ou restauração do cativeiro. Isso é por Peter Ransom. Peter Ransom é quem deu essa definição. E na teologia, claro, é libertar-se do pecado e de suas consequências por meio de um sacrifício oferecido pelo pecador. E depois, alguns muito interessantes que temos ouvido, né? Muitos interessantes. Então, o que nós temos que ver são os quatro. Nós temos que prestar atenção nesses quatro, os mais importantes. Então, primeiro estamos a falar que é libertar-se do pecado e das suas consequências através de um sacrifício oferecido pelo pecador. Isso Jesus Cristo fez por todos com a sua morte na cruz. Jesus pagou o sacrifício redentor por todos. Não importa quem é, mas Jesus pagou. Mesmo se você ainda não é cristão, Jesus já pagou para os seus pecados. Pagou. E disse que isso é que trata-se do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é que é o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação para as almas dos homens, para o espírito dos homens, para a salvação. Trata-se disso. Trata-se dele morrer pelos pecados dos homens. Mas, na salvação, ele nos dá algo. E muitas das vezes nós falamos sobre o que ele tirou. Nesse caso, falamos que ele tirou nossos pecados, né? Morreu para nossos pecados e tudo mais. Mas nós não focamos naquilo que ele nos deu. Porque ele tirou nossos pecados. Isso é verdade. Ele tirou minha condenação. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele levou. Mas agora, o que ele deu? Muitos nunca viram a si mesmo, nunca trabalharam no âmbito do que ele deu, o que ele deu. Eles estão conscientes de que ele tirou alguma coisa, ele tirou o pecado, tirou a condenação, tirou isso, tirou aquilo. Sim, ele tirou o pecado, graças a Deus. Mas você já concentrou naqueles artigos maiores, naquelas coisas maiores que ele deu? Já concentrou nisso? Lembra que a morte de Jesus Cristo foi apenas um meio para um fim. A morte de Jesus Cristo não foi o ultimato. A morte de Jesus Cristo não foi o plano final. Foi um meio para o fim. E essa sua morte foi o pagamento. Quer dizer que a morte de Jesus Cristo foi o pagamento. E quando ele pagou, ele satisfez as reivindicações da justiça para todos os homens. Foi através da morte dele que ele pagou e satisfez as reivindicações da justiça. Como diz a Bíblia, através deste homem é pregado a vocês a remissão dos pecados para os santos, ou a remissão dos santos, através de Jesus Cristo. E por ele todos os que creem foram justificados de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, a morte dele resolveu a morte. Resolveu todo o assunto de condenação de morte para o cristão. Mas havia muito mais. A sua ressurreição. A sua ressurreição. E é por isso que entendo isso muito bem. Entendo isso. O cristianismo não começa com a morte de Jesus.
O cristianismo começa com a ressurreição de Jesus. Você tem que entender isso muito bem. Entenda isso muito bem. O cristianismo começa com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é muito importante. É muito importante. Existe a salvação? Sim. Não na morte ou na ressurreição. E claro, você sabe que o menor está incluído no maior. Por isso, a salvação, ou bem dizer, o cristianismo começa na ressurreição. Começa na ressurreição. É claro que se não houve a morte, não haveria a ressurreição. Mas através da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele nos trouxe a justificação. Agora você explica isso resumidamente. Por quê? Porque a justificação é o quê? Como é que você vai explicar a justificação sem a ressurreição? Com a morte você não consegue explicar a justificação. Por quê? Porque a morte pagou. Vou explicar dessa forma. Eu estou a explicar passo a passo, do jeito que o pastor Cris explicou. O que é a justificação? Primeiro, entenda o que é a justificação. A justificação é um dos ensinamentos extraordinários da Bíblia. Eu quero que você pense sobre isso desta forma, porque é muito importante. Quando Jesus morreu, ele morreu em nosso lugar. Ele foi crucificado na cruz no lugar do pecador. Então, ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a dívida. A dívida que você tinha, ele pagou. Ele pagou a pena pelos pecados. Ele pagou por nós. Ok, ok. Então, porque ele pagou, você não precisa pagar novamente. Não deveria haver mais coisa como penitência. Você não deveria pagar nada de novo. Por quê? Porque ele pagou. Como algumas pessoas pensam pela penitência, tentando satisfazer as reivindicações contra seus pecados. Mas isso nunca funcionará. Por que não vai funcionar? Porque nenhum homem jamais poderia pagar pelos seus pecados. Você tem que ser sem pecado para poder fazer isso. Você não tem que ter, você tem que ser justo, você tem que ser homem sem pecado para você conseguir pagar pelos seus pecados. E nesse mundo só Jesus era esse homem que não tinha nenhum pecado, que poderia pagar pelo pecado dos homens. E então ele pagou por cada homem. Mas então, pela sua ressurreição, a Bíblia diz que nos justificou. Quer dizer que nós somos justificados. E justificado não sugere que ele pagou por você. Justificado sugere que eu quero que você veja isso deste modo. Imagina que você estava devendo uma dívida e então alguém arrastou você para o tribunal. Você chegou no tribunal e eles estão tentando fazer com que você pague sua dívida. Você não poderia pagar. E então um homem chamado, né, vamos dar o nome de Senhor João, ele vem, paga a sua dívida por você. Então, esse homem pagou. Quer dizer que você pagou. Porque o senhor João pagou, então você pagou a dívida. O senhor João não pagou para ele próprio, ele pagou para você. Então você pagou a dívida. Mas, mesmo que você não tenha pago sozinho, você pagou. Porque o senhor já pagou. Então, pensa assim: você realmente pagou pelos seus pecados em Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus pagou seus pecados. Então você pagou seus pecados porque Jesus pagou. Vê, em Jesus Cristo você pagou. Mas a justificação significa ser declarado inocente, ser absolvido. Isso é que é, isso é que é a justificação. Ser absolvido é que é a justificação. Por quê? Isso não sugere o pagamento que Jesus fez. Isso é algo completamente diferente. Estão a perceber?
Ele pagou os seus pecados, você agora não precisa pagar mais pelos seus pecados, porque já está tudo satisfeito, tá vendo? Há satisfação, já está tudo satisfeito. A dívida foi paga, mas isso não te torna justo, isso também não te torna absolvido. Por quê? Porque você pagou. Se você pagou, isso não te torna absolvido, não te torna justo. Agora, na justificação, a justificação vem pela sua ressurreição. Por Jesus Cristo ressuscitar, significa que você está sem culpa. Você não deve nada. Você está dispensado e absolvido. Praticamente você é inocente. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo trouxe a vida eterna e deu a você aquela nova vida que fez de você uma nova criatura. Isso é que a justificação fez para você. Isso é que a ressurreição de Jesus Cristo fez. Não a morte. A morte pagou. A morte te tornou livre daquilo, da dívida. Ela satisfez o pagamento. Mas a ressurreição é que te trouxe essa vida nova, é que te trouxe a vida eterna, é que te trouxe aquela nova vida que te fez, que te tornou uma nova criatura. Então a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova espécie. A expressão é aquela que nunca existiu antes. Ele é uma nova criatura, alguém que nunca existiu antes, uma espécie nova. Você é uma pessoa completamente nova. Você tem uma nova vida. Você tem uma nova vida que nunca existiu antes. É por isso que você está justificado. Você é justificado. Por isso que o cristão tem toda a ousadia de dizer que ele é justo. Por quê? Porque ele é uma nova criatura. Você não é o mesmo homem que cometeu o pecado, que foi perdoado ou remido. A ressurreição de Jesus deu a você uma nova natureza. Você pode ver o evangelho que pregamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. A justificação. Isso é incrível. Quando você acredita em Jesus Cristo, isso lhe dá uma nova vida. Quando você nasce de novo, você tem uma nova vida. Você nesse caso é uma nova pessoa. Você tem um novo ser, como um que nunca existiu antes. Então, veja, a morte de Jesus Cristo trouxe um certo tipo de bênção, trouxe a remissão dos pecados, mas a ressurreição de Jesus trouxe outro tipo de bênção, trouxe a justificação, uma vida eterna, uma vida que não tem fim, um tipo de vida diferente, elevada. Você pode estudar tudo sobre isso. Eu acabei de dizer Romanos capítulo 5. Isso é o que o pastor Cris nos disse. Romanos capítulo 5, versículo. Vamos ler. Ahm, você tem que esquecer o capítulo antigo. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. É onde nós vamos pegar isso. Vamos começar ali. Romanos capítulo 5. O que ele diz? Vamos ler novamente o capítulo 1. O que ela diz? O versículo 1, desculpa. Consigo te ouvir, sim.
Glória a Deus. Ele disse, sendo, pois, justificado pela fé. Nós temos paz com Deus. Isso é que ele veio fazer. Em Cristo Jesus, glória a Deus. Quer dizer que Jesus satisfez isso. Então, vamos passar para o segundo ponto. O segundo é, não o segundo versículo, mas segundo ponto, na definição da redenção. A segunda é o que eu falei para vocês, resgate para entregar vouchers ou cupons pelo valor real. Uau! Você sabia que as escrituras sobre a morte vicária de Jesus Cristo, sua ressurreição e o consequente sacerdócio são atestados de redenção? Você sabia disso? Você sabia daqueles versículos da Bíblia que nos falam sobre a sua morte e sua ressurreição, sua ascensão e o sacerdócio atual? Porque ele é um sumo sacerdote, nesse caso Jesus Cristo, é o nosso sumo sacerdote diante de Deus hoje. E você sabia que esses versículos são atestados? Você sabia que eles são cupons? A palavra resgate significa que você pode pagar esses cupons, ou você pode pegar esses cupons, esses comprovantes e apresentá-los pelo valor real. Você apresenta e você recebe o valor real daqueles cupons. Isso é o que você faz pela fé, quando você confia na realidade dessas coisas e você faz uma confissão delas. E então a vida eterna se torna real para o seu espírito. Aqueles versículos, aqueles capítulos que falam sobre a morte, a ressurreição e a ascensão do sacerdote, do sacerdote ou sacerdócio atual, ou de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo e o sacerdócio atual de Jesus Cristo, esses são atestados, eles são cupons que nós podemos confessar eles e apresentar eles e receber o valor, né, real daquilo. Nós só precisamos acreditar nisso. E em todas as bênçãos que pertencem a vocês, em Cristo Jesus, se tornam reais para você. É tão grato, quer dizer, nós devemos ser tão gratos a Deus por todas essas bênçãos insondáveis da salvação, elas tornarem-se reais para o seu espírito. Você nunca pode esquecer isso, porque eles são cupons que podem ser apresentados, confessados, apresentados. Você acredita neles, você confessa neles, você apresenta neles e eles se tornam real no seu espírito. Vocês estão a ver o que eu estou a mostrar para vocês agora? Estão a ver? O próximo, vamos falar sobre o terceiro, que é libertar da morte ou da escravidão. E eu isso acho muito interessante sobre a redenção. Os senhores feudais de hoje devem liberar os seus servos. Isso é o que o pastor estava a dizer que deve acontecer em 2024. Ele disse que os senhores feudais de hoje devem liberar os seus servos. E aqui está o que estou lhe dizendo. Existem nações feudais, organizações feudais, que hoje mantêm outras pessoas em cativeiro e reivindicam mortes injustificadas. Eles devem libertá-los. Eles devem deixar o povo ir. Se não os deixarem ir neste 2024, isso será uma praga, um assédio, um aborrecimento e inquietação para as nações e organizações
que se tornaram senhores feudais e transformarão outros em servos. Já faz muito tempo, tem que haver uma mudança e tem que haver uma mudança. Porque a redenção significa libertação da morte ou da escravidão. Então, esses senhores feudais, essas organizações feudais, essas nações feudais têm que libertar e liberar os seus povos este ano. E o pastor continua a dizer que em seguida, se não fizerem, aqueles que se encontrarem nessas mortes ilegítimas e nesta escravidão perversa, a maioria libertar-se-á destes tratados prejudiciais. E falando tanto aos indivíduos como às nações, chegou a hora de uma mudança, porque esses anos, ou os anos que nós estamos a viver, é o ano da redenção, começando em 2024, esse é o ano da redenção. O tempo para se libertar, tanto você como indivíduo ou você como nação, chegou. O tempo de estar livre dessas escravidões, essas escravidão ilegítima. Chegou o tempo. Isso é 2024. É o ano de redenção. Você deve se libertar e desembarcar seus servos de associações e tratados prejudiciais. Isso é tanto para as nações como para indivíduos. Há indivíduos que estão em associações e em serviços prejudiciais. Você tem que se libertar, tem que se desembarcar, tem que cortar aqueles laços. Você deve ser ousado, deve se tornar ousado. Falo para as nações asiáticas, para as nações de América do Sul e Central que se encontram nessas situações terríveis, com tratados terríveis que mantiveram os seus povos na escravidão e na escuridão durante tanto tempo. Agora você deve se libertar. Agora você deve sair dessa escravidão. E você só precisa ousadia. Você precisa de liderança. Você precisa de determinação. É hora de não dizer mais nada. É hora de ficar calado e sair e se desembarcar este ano e este ano mesmo. E muitos de vocês, em vários níveis, podem esperar pelo governo, porque às vezes o governo pode não falar por vocês. Então, não esperam pelo governo, porque ele pode não falar por vocês. O pastor disse se ele pode dar uma ideia. Ele disse, você pode levar o governo no tribunal para fazer, nesse caso, parar de fazer estes pagamentos. E em breve, aqueles que estão reivindicando esses pagamentos, você também pode lhes levar no tribunal. E vocês podem provar as mortes ilegais que eles foram fazendo ou foram tornando. Eles foram matando pessoas ilegais ou ilegitimamente no país, na nação. E isso tudo, esse ano aqui, é o ano de redenção e é o tempo que isso tudo tem que parar. E você vai vencer, você vai ganhar. Você pode pegar os melhores advogados e fazer isso. Você vai ganhar. Você pode vencer para o seu país, você vai ganhar para o seu país. Você pode vencer para a sua organização, você vai ganhar para a sua organização. Você pode vencer para você próprio. Você pode ganhar para o seu futuro. Veja que tantos países estão em situações de pobreza objetiva. E isso é uma dor desnecessária. Isso é só porque eles não decidiram se desfazer dessas coisas. Mas acorde, porque há resposta. Você tem que acordar. Há resposta. Estou lhe dizendo que há resposta. Um grupo de vocês pode transformar
um país todo. Sim, você pode. Você pode processar o governo, você pode parar com que eles param de fazer aqueles pagamentos, param de fazer aquelas mortes, sim. Você pode levar ele no tribunal e interromper tudo. Eles podem parar o que eles estão a fazer legitimamente. Então, isso é muito importante. O pastor também estava a falar sobre, ou para as organizações juvenis, que têm que focar na hipótese do seu futuro, do futuro dos jovens. Você tem que se tornar ousado, experimenta o que ele acabou de dizer, né, das nações, experimenta isso. Experimenta isso. Há verdade mais do que suficiente de que as dívidas que estão a ser pagas e o que estão a ser reclamadas à África, à Ásia, América do Sul, América Central, e essas dívidas não precisam ser pagas. Elas foram pagas em excesso. E é hora de redenção, é a hora da redenção, é hora de se libertar. E 2024 é a redenção. E uma das definições da redenção é mesmo libertar-se de algo que é prejudicial. Nesse caso, essas associações e tratados é hora de sair. Deus está a dizer àqueles que os mantêm cativos: deixa o meu povo ir. Portanto, este é um ano que trará mudanças tremendas. Você não pode temer seu adversário. Você não pode temer o seu adversário. Para de temer seu adversário. Porque temer o seu adversário é dar capacidade ao seu adversário. O seu adversário não é Deus. Então não tema. Eles não são tão poderosos quanto você pensa que eles são. Na verdade, eles são fracos. Então, em que ano você entrou? Você entrou num ano da redenção. Isso significa que você vai reivindicar as verdadeiras bênçãos de Cristo este ano. Faça uma reivindicação sobre o que Ele lhe deu. Faça reivindicação sobre o que Ele lhe deu, o que Deus lhe deu. Está na hora. Está na hora. Esta é a hora. Você pode fazer de repente, você pode fazer isso de repente, você pode fazer mudanças, você pode fazer reivindicações. Está na hora. E esta mensagem é para você fazer uma mudança repentina. E essa mudança está vindo, está chegando. Uma mudança repentina está chegando. Você tem que ouvir isso. Glória a Deus. Eu vou dar sequência dessa mensagem. Né? Vamos dar sequência dessa mensagem amanhã.